juntos. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor e tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Amém. Celebra o nome dele. Aleluia. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Amém. Estamos começando mais um culto de adoração ao Senhor. De uma forma diferente, mas como o Salmo 150 que nós vamos ler nessa noite, reflete tudo aquilo que nós vamos cantar. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. E eu queria convidar você que está em casa assistindo a gente pelo YouTube, você que está aqui, a ler conosco o Salmo 150, que é um salmo que eu gosto muito e para mim enfatiza todo tipo de instrumento, todo tipo de ritmo musical vem para realmente celebrar a glória do nosso Deus. Vamos ler juntos? Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vamos ler junto esse capítulo 6, esse versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mais uma vez, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E essa é uma verdade, meu irmão. E essa é uma verdade, meu irmão, que não pode ser nunca escondida. Tudo que tem fôlego, seja com rock and roll aqui com os meninos, seja com reggae, com samba, se for de coração, meu irmão, é adoração ao nosso Deus. E nessa noite eu quero convidar você a abrir seu coração e realmente entregar a Ele e realmente sentir a presença de Deus, porque eu tenho certeza que esse culto vai ser um culto diferente na sua vida. Amém? Deus abençoe. Essa música é das antigas. Essa música é atemporal. O Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá. Você pode cantar. Leão de Judá prevaleceu. Glórias ao nosso Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Louve e honre ao Senhor com sua voz. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu. Leão de Judá, Leão
Exalte ao nome dele. Isso, glórias a ele. Todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Poder e honra, glória e força, sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do seu trono, toda língua confessará. Sua glória seja exaltado, ó Deus, que o seu reino jamais passará. Ó Deus Jeová. Você pode cantar junto conosco. Poder e honra a Ele. Poder e honra, glória e força, sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Poder e honra, glória e força, sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do seu trono, toda língua confessará. Sua glória seja exaltado, ó Deus, que o seu reino jamais passará. Ó Deus Jeová. Glórias ao nome do nosso Senhor, que nos dá o fôlego de vida. Teu reino, ó terra condenará. Grande é o nome do Rei dos Reis. Teu reino, a terra governará. Poderoso é o Rei. De novo, teu reino, a terra governará. Grande é o nome dos reis. Poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do seu trono, toda língua confessará. Sua glória seja exaltado, ó Deus, que o seu reino jamais passará. Todo joelho se dobrará diante do seu nome, toda língua confessará. Sua glória seja exaltado, ó Deus, que o seu reino jamais passará. Ó Deus Jeová. 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 Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus que, por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a gente passe por momentos sem esperança, Ele é o Deus que renova nossas forças a toda manhã, e nos cabe confiar nele, ter fé nele, seguir os passos dele. Nosso Jesus é o nosso Salvador e a nossa única esperança. Glórias ao nome dele.
pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistido estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Não vou perder a guerra, se louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória ao nosso Deus. Oh. Clame ao seu Senhor, ao nosso Senhor. Com esta canção, declare a sua dependência a Ele. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. E aí? Glória ao Senhor, glória a Deus. Não troco. Por isso resistido estou. O teu anjo vai me alimentar e te adorar. Senta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Glória a Ele. Eu posso não, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando e te adorar é o que Sustenta-me de pé. Não vou perder a louvar em meio às tentações. É mais que eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Que o nome dele seja exaltado para todo sempre. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Como é bom poder render graças ao Senhor. Poder se sentar, meus irmãos. Amados, tá vendo aí? Vocês viram aí? Como o rock também é um instrumento de louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus por isso. Amados, na semana que vem, nós vamos ter nossa conferência de adoração, discipulado e serviço. É um tempo de aprendizado, é um tempo que nós, os chamados de Deus, nós temos um tempo para capacitação, para nós estarmos unidos em um treinamento. Nós vamos ter aqui pessoas específicas da área de música, técnica vocal, teclado, bateria, enfim. Nós vamos passar um vídeo aqui e eu gostaria de convidar você, e você que também está assistindo a gente pelo YouTube, a você se inscrever. O custo
é uma aquisição só de R$20. Você pode procurar qualquer um do Ministério da Oração e poder participar conosco. No próximo sábado e domingo, nós vamos ter também o pastor Nelson Bomilca, que fez parte do Vencedores por Cristo. E tenho certeza que os irmãos já conhecem, que ele já veio ministrar várias vezes aqui na nossa igreja. E tem muito a contar e tem muito a dizer para nós. Então, não deixe de participar, não deixe de receber essa bênção na sua vida. Nós vamos passar um vídeo aqui e comece a se mobilizar. E comece realmente a orar por essa conferência, porque eu creio que tudo vai dar certo e tudo vai ser para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados para dar música. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos de Salvador. Aqui é Nelson Bomilca, sou pastor, músico, compositor, produtor de diversos trabalhos da música cristã nesses últimos 50 anos no nosso querido país e também 45 anos de ministério pastoral. Estarei na conferência sobre discipulado, adoração e serviço na Igreja Batista da Graça, dias 20 e 21 de setembro. A partir do sábado 14h30 já estaremos ali, vários workshops, e eu estarei dando uma palestra geral para pastores, líderes, músicos, compositores e aqueles que estão andando na música cristã, dentro dos ministérios também de adoração e louvor na igreja. Estarei pregando nas celebrações desse final de semana. Faça sua inscrição, espero que você esteja lá conosco, usufruindo desse tempo tão precioso dessa conferência. Um grande abraço e até lá! Boa noite, irmãos. Paz e graça. Nós seguimos com o nosso mês de missões nacionais, com a mobilização de missões nacionais. Eu gostaria de, juntamente com os irmãos, recitar o tema da nossa campanha este mês. Será projetado, está aí projetado. Vamos juntos? Minha pátria para Cristo. Amém. A nossa divisa, ela se encontra no livro de Josué, capítulo 13, versículo 1. Vamos juntos? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Amém. O nosso alvo esse mês, é de R$25 mil. Graças a Deus nós temos uma comunidade de fé que entende a importância desse trabalho e que mês após mês, campanha após campanha, tem chegado juntamente com o nosso projeto missionário, que na verdade é um estilo de vida da nossa comunidade de fé, graças a Deus, entendendo a importância de alcançar outras pessoas, outras cidades para Cristo. E lembrando sempre de ocupar grandes vazios batistas, que é um dos nossos objetivos, fortalecer e reimplantar igrejas enfraquecidas e alcançar os não alcançados. Então, esses são nossos objetivos gerais missionários. Então, você que puder doar, aí atrás dos nossos bancos, tem as contas da igreja, bem como o Pix, caso você deseje fazer uma doação. Lembrando sempre que, ao fazer uma transferência, você inclua no final 25 centavos para que a gente consiga diferenciar e saber que esse valor está sendo destinado para missões nacionais. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Gostaria de saber, quem está nos visitando nessa noite, que você ficasse de pé aí, para a gente poder te dar um abraço bem gostoso, viu? Já tem duas irmãs ali, tem uma moça ali atrás, tem outra ali atrás. Você que está aí perto, você que é membro e congregado daqui da Igreja Batista da Graça, dê aquele abraço gostoso, o melhor de Salvador, viu? Abençoado, seja bem-vindo em nome de Jesus, volte que a casa também é sua, viu? Amados, amém. Vamos continuar nossa adoração ao Senhor com a nossa dedicação de bens e vidas. E está lá em Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre e de muito pouco valor.
Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O importante, meus irmãos, é que a adoração, nós estamos na época de adoração, como eu sempre falo, a adoração não é só um estilo de música, não é um período do culto, é um estilo de vida. E adorar com os nossos dízimos e ofertas é algo precioso, porque isso é uma ordenança, é uma ordem do nosso Deus para as nossas vidas. Os anjos poderiam cumprir essa missão de levar o evangelho, mas Deus destinou essa missão a todos nós que somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então, essa obrigação de manter a obra do Senhor está sobre nossos ombros. Você que é membro, você que é congregado daqui da igreja, esse é o momento de você honrar o Senhor com seus dízimos e ofertas. E você que está nos visitando, você não tem obrigação nenhuma, mas se você quiser nos abençoar, nos ajudando, fique à vontade. Como eu disse, a casa também é sua, viu? Nós vamos adorar o Senhor enquanto isso. A próxima música se chama Ponto de Virada, inspirada no Salmo 23, uma música autoral. O Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Cansado de guerra, pelos campos, sozinho a vagar, mesmo em frente à morte, tu estás comigo, meu Senhor e meu pastor. Com óleo, meu cálice transborda. Vejo neblina toda ao redor, estou sozinho, penso eu a vagar, mas tu estás comigo, sempre a me guiar, em verdes pastos me deixas repousar. Tu me honras, unges-me, faz com óleo meu cálice transborda. Meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos convidados, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Um prazer estar com vocês neste domingo à noite. Os irmãos que estão vindo de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, os 2 ônibus estão a caminho, previsão de chegar entre 19h30 às 20 horas, provavelmente, enquanto estivermos aqui, o momento final, eles estarão chegando, que o Senhor continue conduzindo-os para a glória do nome dEle.
os carros já chegaram, foi um trabalho maravilhoso, com várias conversões em Coronel João Sá, cerca de 15 conversões, e alguns também em Pedro Alexandre, vidas alcançadas pelo poder do Evangelho, que é transformador. Gratidão também pela visão missionária da igreja, de avanço, de conscientização, de mobilização, de ida e de cooperação. Gratidão por você que nos dá o privilégio, o prazer da sua presença, muito nos honra, e também louvor a Deus por esta noite preciosa e especial. Queremos orar juntos. Você que tem um desafio na sua vida, você que tem aí algo que está colocando diante de Deus e quiser vir aqui no altar do Senhor, algo que está talvez querendo tirar tua paz, tua tranquilidade, vem ao altar do Senhor, lançando sobre Ele, entregando perante Ele, Ele cuida de nós. Você pode vir, se assim desejar, uma bênção a contar, uma bênção a transmitir. Você pode vir aqui também fazer o seu registro de bênção diante do Senhor, na presença dEle, ou agradecer antecipadamente. Você crê que o Senhor está ouvindo suas orações? Então, se você já quer fazer um exercício de fé, daquilo que você está esperando, mas ainda não chegou, mas você já, pela fé, enxerga e confia, você pode vir e colocar diante do Senhor, que nós vamos juntos aqui orar. Eu quero destacar em tempo que nossa irmã Josefa, como falamos pela manhã, fisicamente falando, sentimos muito o falecimento dela. O funeral dela será lá em São Bento do Una, no interior de Pernambuco, por isso que a gente não vai poder dessa assistência presencial, mas estamos acompanhando Larinha e toda a família. Também orando pelos demais enlutados, como é o caso de Abelita, pelos enfermos. A Dani, que nós falamos pela manhã, que é colaboradora do SECOM, está internada no Santa Isabel, em função de uma leucemia. Oremos por ela, para que o Senhor intervenha ainda mais em sua vida, tá? Eu vou, neste momento, convidar aqui o querido pastor Manolo, para ele orar conosco e por nós, consagrar as vidas aqui, seus desafios, suas expectativas, também agradecer junto conosco pelos dízimos e oferta, pela visão missionária, pela chegada dos irmãos, por tudo que Deus tem feito para conosco. Vamos então orar. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, submissos a Ti, suplicando, Senhor, misericórdias sobre cada vida aqui presente, sobre cada família aqui representada, Senhor. Senhor. Nós somos tão necessitados de Ti, Pai, nós não somos nada. E muitas vezes, na nossa autossuficiência, nos esquecemos de Ti, Senhor. Mas queremos dizer, como igreja, Senhor, que nossa vida está submissa a Ti, Senhor. Que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. Amém, cremos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado. Te louvando, te adorando, Pai. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelos dízimos e ofertas depositadas aqui no Teu altar, Senhor. Obrigado pela viagem missionária do Coronel João Sá. Que todos cheguem em paz aqui, Senhor. Amém. E nós colocamos essas vidas que estão aqui com suas aflições, seus sonhos, seus agradecimentos. Contempla, Senhor, o desejo de cada coração aqui, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nós declaramos, nós somos necessitados da Tua misericórdia. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, em quem nós te pedimos. Amém. Amém. Dê um abraço aí quem está do seu lado. Cumprimente, desejando a bênção do Senhor sobre a vida dele. Diga assim: te abençoo em nome de Jesus. E transmita uma palavra de vida para ele e para ela neste momento. Pode retomar seus assentos. Júlia, hoje representante do Ministério Geração Graça, que está aí à disposição das crianças até 11 anos. Junto com a Alice ali, vão estar atuando. Então, crianças até 11 anos podem seguir ali a Júlia, tá? Meus irmãos, e também a Adriana, que estará colaborando nesse sentido. Amados, nós temos as programações da semana e estaremos juntos, com a permissão do Senhor, inclusive na quarta, no momento de oração e estudo da palavra, e as demais programações de discipulado, pequeno grupo, entre outras. Sábado começa a nossa conferência de adoração, discipulado e serviço, a partir da tarde, começa às 15 horas, credenciamento ou chegada
a partir das 14h30. Nós contamos com toda a igreja. Quando foi colocada aquela questão da inscrição, é para o controle, principalmente, do sábado à tarde, para a gente poder distribuir nas 6 oficinas. Tem oficinas em todas as áreas de adoração, desde a ministração com o pastor Nelson Bomilcar, na área sobre a conscientização do que é adoração, serviço e discipulado, como também técnicas instrumentais, vocais. Então, queremos ver todos presentes, participando, e se for o caso de alguns, quanto a alguma dificuldade em relação à taxa dos R$20, não se preocupe, não é esse o impedimento que vai lhe deixar de participar, mas sim a inscrição para a gente poder ter esse controle de sábado à tarde. Já o sábado à noite, domingo manhã e noite, não tem preocupação, todo mundo mobiliza convidados, mobiliza visitantes para estar com você, parentes, irmãos de outras igrejas que puderem estar. Afinal, no sábado à noite vamos ter Ministério de Adoração da IBAN, vamos ter o pastor Nelson Bomilcar também ministrando, cantando e ministrando a palavra. Domingo pela manhã, vamos trabalhar junto aqui, num formato de exposição, esse tema das 9 às 10h10, não haverá classe separadamente distribuída, vai ser classe geral, classe única, e os cultos da manhã e da noite. Então, contamos com todos vocês para participar de tão precioso e importante simpósio e congresso de adoração, serviço e discipulado. Nós vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo de número 5, se você puder abrir a palavra e ficar de pé, por gentileza. Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, a partir do verso de número 35. Marcos 4, a partir do verso 35. Nós ministraremos neste momento sobre o tema o escape do Senhor. O escape do Senhor. Portanto, abra a Escritura. Eu peço, inclusive, o que temos reforçado e agradecido, esteja totalmente atento durante todo o culto e a ministração, evitando realmente, nesse tempo, conversas paralelas, a não ser que seja o que for necessário, e também utilização do smartphone, se não também naquilo que for necessário, no caso também para acessar a palavra ou acompanhar o sermão, que é de caráter expositivo textual. Então, diz assim a palavra do nosso Deus a falar ao nosso coração. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, leiam comigo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, pode ler comigo, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, leiam comigo: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, leia comigo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, nos dirige e nos guia por teu Espírito Santo a falar da tua parte com a ousadia, a intrepidez, a autoridade que vem do Senhor, e também a mensagem que fala diretamente a cada coração, em suas necessidades de confrontação, de transformação, de edificação, de consolo e conforto, e de salvação também nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, todos nós somos testemunhas que na nossa trajetória e caminhada de vida nos deparamos com tempos difíceis, com momentos desafiadores, com tempestades. Muitos desses nos sobrevêm sem que nós estejamos preparados, nos sobrevêm de forma repentina. Às vezes estamos numa bonança da vida, numa certa tranquilidade, de um momento para outro, parece que gira a chave e nós enfrentamos provações e adversidades.
Essas situações, na verdade, quando nos sobrevêm, elas nos testam a fé, elas realmente nos provocam a necessidade, mais do que nunca, de recorrer e buscar ao Senhor. Nós não temos o controle sobre algumas delas, mesmo que nós tenhamos uma expertise de vida, mesmo que nós tenhamos já uma caminhada em algumas áreas, mas são situações que, quando nos sobrevêm, nós mais do que nunca reconhecemos que nas nossas forças não temos como caminhar, não temos como prosseguir, e precisamos mais do que nunca recorrer àquele que tem o controle sobre todas as situações, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, que é eterno, aquele que de fato é ilimitado e pode resolver toda e qualquer situação. Eu não sei se você está passando por alguma tempestade na sua vida, não sei se você está passando por alguma provação, alguma adversidade, por algo que você está sofrendo por isso, seja na família, seja no relacionamento, talvez no casamento, situações que você nunca imaginava, talvez que você nunca pensava que estaria experienciando, seja em nível de trabalho, seja em nível de vivência, de família, com às vezes atrito, com lutas e outras situações mais adversas, que hoje tem sido para você uma angústia, uma provação, que você mais do que nunca precisa do escape, precisa da saída do Senhor. Nosso texto apresenta, de fato, uma experiência vivenciada pelos apóstolos, que eles não esperavam, que eles não queriam vivenciar, mas que o Senhor, no seu propósito eterno, assim, deliberadamente, direcionou para que ocorresse. E o que eu acho interessante é que as provações que ocorrem na vida de quem busca a presença do Senhor, elas têm finalidade, elas têm propósito. O Senhor não permite tempestades sem propósito e objetivo em nossas vidas. Se nós andarmos com Ele, se nós vivermos para Ele, eu não estou falando de pecado, porque pecado não é aprovação, mas é na verdade a consequência da queda. E a Bíblia diz: do que se queixa o homem vivente, está lá em Lamentações 3:39, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Então, se é pecado, arrependa-se, arrependamos-nos, porque senão nós vamos ter que colher sofrimento e padecimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte em vários sentidos, em várias esferas, tanto pessoal, moral, a morte de imagem, a morte justamente de conduta, quando se dá brecha ao inimigo e o pecado vem a dominar e a tomar conta de alguma vida em alguma área, e às vezes toda uma trajetória, toda uma carreira, toda uma construção desmorona de um momento para o outro, como se fosse uma avalanche. Eu creio que uma parte de nós não esteve em Alpes para ver avalanche pessoalmente, mas todos nós já vimos em séries, em filmes, etc. E sabemos que às vezes começa com uma pequena lá pedra, uma bolinha, e depois vai se avolumando, quando chega lá embaixo é uma imensidão. Assim também é o pecado quando se dá brecha e se dá espaço, que não seja o caso de nenhum de nós. E se já demos, que essa brecha possa ser fechada no nome de Jesus, para que de fato haja conversão, arrependimento e mudança. Mas o nosso texto trata de adversidade, o nosso texto trata de provação, o nosso texto trata, na verdade, de algo que Jesus tinha propositadamente deliberado para a vida dos apóstolos. Os apóstolos estavam experimentando da presença de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas eles precisariam viver na pele e na prática o que é confiar e o que é depender de Jesus. O texto nos diz que eles vinham de uma série de pregações de Jesus, parábolas, ensinamentos, e depois Jesus, propositadamente, intencionalmente, ele diz: vamos passar para outra margem. Está no verso de número 35. Eu pergunto aos irmãos: Jesus sabia o que viria a acontecer naquela noite, que uma grande tempestade haveria de surgir naquele mar de Tiberíades, da Galileia? E como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus, sabendo que haveria uma tempestade tão voraz e tão feroz, ele deliberadamente diz para os apóstolos: vamos para a outra margem? Daqui a pouco eu procuro responder esta pergunta. O texto diz que depois de despedir a multidão que estava ouvindo a pregação e a mensagem, assim eles seguiram no barco, e outros barcos
o seguiam. Veja essa expressão do verso 36, que para mim é muito preciosa. Não era só o barco dos apóstolos, outros barcos o seguiam. Significa o quê? Que esses outros barcos também passaram pela mesma tempestade? Esses outros barcos também passaram pela mesma adversidade? Sim. E aí, como é que o Senhor Jesus vai operar? Nós vamos realmente agora refletir em relação ao barco onde ele está e os demais barcos que também são alcançados pela ação e pelo poder do Senhor. Amados, prestem atenção. Todos estão sujeitos a dias difíceis. Todos estão sujeitos a lutas e provas. Mas quando o servo do Senhor anda com o Senhor, o próprio Senhor, ele soberanamente controla. E aquilo que ele faz em nossas vidas, repercute na vida dos outros. Aquilo que ele opera em nossas vidas, ele usa essa experiência para que nós possamos abençoar as outras pessoas. A bênção que ele disponibiliza para nós, o livramento, o escape, a transformação, se estende a quem está ao redor. Assim o texto nos diz, daqui a pouco nós vamos ver, que acontece com os outros barcos também. Outra situação interessante que o texto nos traz, conforme o verso de número 37, é que quando eles estavam numa serenidade, sabe, o mar bem tranquilo, suave. Eu não sei dos irmãos quem já viveu alguma experiência em mar, e um mar às vezes um pouco mais agitado, mas só sabe quem experiencia. Tem gente que diz, prefiro voar do que andar, portanto, de um barco, de uma situação dessa natureza, porque se agita um mar, minimamente o enjoo, o mal-estar não é nada fácil. Isso se as ondas não forem tão intensas. Se forem mais intensas, aí é que dificulta mais. Por mais estrutura que hoje tenhamos nos navios em geral, mas se as ondas forem mais intensas, vai causar de algum modo algum desconforto, dependendo do tamanho das ondas e do tamanho do barco. No caso daqui, os barcos não eram tão grandes, concordam comigo? Os barcos não tinham uma dimensão gigantesca. Logo, a agitação foi daquela que só sabe quem vivencia, porque o verso 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Imagine a angústia, à noite, sem quase iluminação, as ondas agitadas, o mar agitado, o vento feroz, não é, daquele que até barulho faz. Imagine como é que os apóstolos se encontravam neste momento. E onde é que Jesus estava nesse tempo? Jesus estava dormindo. Jesus estava na popa lá, descansando. Um dia pesado, ele já tinha estado em oração durante a noite anterior e ele estava descansando. Mas aí quero aplicar algumas questões importantes ao coração dos irmãos quanto a algumas perguntas que esse texto nos apresenta. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram dizendo: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Essa pergunta é razoável, é ou não é? Ou seja, estamos aqui quase indo a naufrágio. O Senhor não se importa com isso, não se preocupa. Eu creio que existem 3 questões aqui que vinham no coração dos apóstolos. A primeira é: se foi Ele que nos mandou vir para aqui, para a gente atravessar o mar, será que Ele não está dando a mínima para o que nós estamos enfrentando aqui dessa agitação? A gente às vezes tem essa pergunta: se eu obedeço ao Senhor, se eu faço a vontade do Senhor, se eu honro o seu nome, por que eu passo por provas, por que eu passo por adversidades? Irmãos, as provas são de fato processos didáticos e pedagógicos do Senhor para trabalhar em nossas vidas, para robustecer e tonificar a nossa fé e confiança no Senhor. Ele deliberadamente, Ele permite para que nós cresçamos, homens e mulheres de fé, muito consagrados a Deus, na Bíblia e na história, passaram por situações que você pergunta como pode, mas foram provados, testados e aprovados e cresceram e foram usados para a glória do Senhor. Se você está passando por uma prova, e essa prova vem da parte de Deus, esteja com o coração firme, continue persistente e perseverante, seja realmente alguém que confia, conhece e entrega ao Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo em sua vida. Se você honra o nome dEle, Ele vai honrar o nome dEle na sua vida. Se você glorifica e testemunha dEle, Ele vai cuidar da sua reputação e vai direcionar tudo para que Ele seja exaltado através dessa situação.
Agora, se tem alguém afastado do caminho do Senhor, preste atenção. Quem se afasta da presença do Senhor, em puro amor e graça do Senhor, Ele permite situações difíceis para que essa pessoa possa em tempo voltar para a presença dEle. Ele também permite situações em algumas vidas de corações duros. Por exemplo, você tem um filho que está distante do Senhor, você tem um esposo que não é nada fácil, uma esposa, mas geralmente são esposos, mas pode ser uma esposa, um pai, uma mãe, algum parente, algum amigo. Você tem orado por essa pessoa? Tem intercedido? Sabe de uma coisa, Deus pode, em graça, permitir algo na vida dessa pessoa, para trabalhar essa pessoa, para ela se voltar para o Senhor. Porque tem gente que parece que quando tudo está muito bem, e tudo muito bem acessível, não dá nem a mínima. Tem crente que não dá a mínima. Parece que só busca a Deus quando está na tempestade. Parece que só busca a Deus quando está na adversidade. Espero que não seja nenhum de nós. Imagina quem não teme a Deus ou quem está afastado da presença do Senhor. Mas você já fez essa pergunta? Se eu estou honrando ao Senhor, por que é que eu passo por essa situação? Primeiro, quero lembrar lá o texto de Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a intervenção e a salvação do Senhor. Segundo, quando você passa, e eu vou aqui citar breves exemplos, como o próprio Jó. Jó temia a Deus, honrava a Deus, era um homem íntegro, um dos homens mais justos da sua geração, mas sobreveio a ele provações das mais difíceis. Perda de todos os bens, perda de todos os filhos, os 10 filhos, perda da saúde, ficou na verdade um caco humano, um farrapo humano, perda dos amigos que o censuraram e escarneceram dele, perda da própria esposa, que também o abandona. E ele, diante de Deus, lança 34 lamentações, 16 perguntas, e em princípio, parece não ter resposta para nenhuma delas. Vem aqui um outro ponto que eu quero destacar. Além de, assim, pensar, obedecendo a Deus, estou passando por isso. A outra questão é, por que Deus está demorando? Já fez essa pergunta? Porque essa prova parece ir além, o tempo parece mais extenso e prolongado. Nós não sabemos o tempo da prova de Jó. Fato é que, se não fosse a graça de Deus sobre a vida de Jó, ele não resistiria. Naquilo que ele falou e não compreendia, depois ele é tratado, ele é quebrantado pelo Senhor. Deus o espreme, a partir do capítulo 38, e ele, de fato, chega à compreensão que nada sabia, que nada conhecia, e que Deus não podia frustrar os propósitos nem planos dele para a vida de Jó, como de qualquer um que confia no Senhor, e ele se humilhava no pó e nas cinzas. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para todos vocês, só lembrando, o Senhor nunca nos prometeu vida fácil, vida de satisfação e de total deleite humanamente falando. O Senhor nunca nos garantiu regalia humanamente. Ele mesmo teve adversidades na própria vida, teve privações. Existe um evangelho que está meio invertido nos dias de hoje, que ao invés de transformar vidas, para transformar a realidade do ponto de vista moral, social, relacional, fica prometendo recursos financeiros, o que a Bíblia nunca prometeu. Promete suficiência, promete providência. Quando o texto de Mateus 6,33 diz assim para nós, mas, vamos citar juntos, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, muita gente quando coloca assim, tudo, não, estas coisas, que coisa? Que Jesus tinha falado lá, as demais coisas vos serão acrescentadas o quê? Comida, água, roupa, provisão, aquilo que precisarmos para o dia a dia, não vai faltar, porque o nosso Deus provê e nos sustenta. A mesma coisa que está lá em Filipenses 4,13, cita comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que todas as coisas? Saber lidar com fartura e saber lidar com escassez. Saber lidar com saúde, mas saber lidar com doença, com os momentos mais adversos. É assim que Paulo se posiciona. Ou seja, não é para o meu bel prazer. Hoje pela manhã nós pregamos em Atos 3, e o verso 6, Pedro e João dizem, como nós refletimos, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levante-se. O que é que o texto, e ande? O que é que o texto está querendo dizer? Que o Senhor não vai estar garantindo recursos simplesmente
para tornar as pessoas abastadas, mas vai garantir o poder do nome de Jesus, a transformação do nome de Jesus. E é isso que é evangelho sério, é isso que é evangelho comprometido, que transforma a vida, transforma a realidade, transforma a convivência, transforma a postura, transforma famílias e supre e provê. Mas o nosso alvo não é enriquecimento humano, o nosso alvo não é estar dependendo das riquezas, quando muito entram na avareza e perdem até a própria fé em Deus e entram numa loucura da vida. Nós não confiamos na carne, no braço humano, no recurso humano. Nós confiamos no Senhor, no seu cuidado, na sua provisão. Então o texto está a nos dizer que os apóstolos precisavam acreditar como Jó acreditou. E quando Jó acreditou e confiou, ele disse assim: eu sei que meu Redentor vive. Por fim ele se levantará em meu favor, e ele julgará a minha causa, e ainda em pele eu verei o favor do Senhor em relação à minha vida. E o texto diz que o Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Só não 20 filhos, porque ele tinha 10 filhos, 10 estavam com o Senhor lá na glória, lá no paraíso, deu mais 10, e a esposa, certamente a que tinha blasfemado, que tinha amaldiçoado, que agora é resgatada e restaurada. Ou seja, Deus proveu. Quer ver um outro exemplo? O exemplo de Daniel. Daniel honrou a Deus. Daniel glorificou o nome do Senhor. Daniel foi durante cerca de quase 80 anos, 75 anos, um testemunho inabalável, intocável, integridade a toda a prova, fidelidade a toda a prova, mas passou por adversidades, e uma delas foi a cova dos leões. Você lembra disso? Daniel não foi para a cova dos leões porque era ladrão, não foi para a cova dos leões porque era mentiroso, não foi para a cova dos leões porque era alguém que desonrava a Deus, foi para a cova dos leões porque obedecia a Deus e mantinha a sua fidelidade de oração, apesar da inveja, da perseguição, dos maltratos, daqueles que não queriam que ele estivesse na posição que ele estava. E o texto bíblico diz que ele não deixou de continuar honrando, testemunhando e buscando a presença do Senhor. Se você é porventura, às vezes discriminado, às vezes é enxotado, às vezes é mal compreendido por temer e honrar a Deus, continue temendo e honrando a Deus, continue testemunhando do Senhor, e mesmo que alguns tramem situações complicadas para a sua vida, quem vai estar cuidando de tudo é o Senhor. Se vier até uma cova de leões, o Senhor estará lá para cuidar e trabalhar na sua vida. Porque Daniel foi jogado lá, o rei Dario ficou angustiado, desesperado, quando fez o decreto de que só se orasse a ele, conforme aqueles líderes, governadores fizeram, para que Daniel fosse justamente agora diretamente atingido. E o texto sagrado afirma de forma muito categórica que Daniel continuou orando, buscando ao Senhor, de janela aberta, voltado para Jerusalém, e por isso foi jogado na cova dos leões, o que fatalmente seria o quê? A morte dele. Seria natural, por uma questão realmente racional. Mas quando na manhã, Dario, com voz trêmula e com temor no coração, passou a noite em claro, quase que com choro, ele vai perguntar: Daniel, será que o teu Deus a quem tu serves continuamente te livrou dos leões? E aí responde Daniel: ó Dario, vive para sempre, o Deus a quem eu sirvo me protegeu, e nenhum dos leões tocou em mim, nem me fez mal algum, exaltado seja o nome do Senhor. Assim é quem anda com o Senhor, só toca em você quem Deus permite, e vai ser para a glória e honra do nome dEle. Não há o que temer, nem o inimigo pode tocar na sua vida, porque sua vida é protegida pelo nome e pelo poder do sangue de Jesus. Sua vida pertence ao Senhor, você é dele, você é amado por ele, você foi resgatado por ele. Ande com ele, espere nele, mesmo quando aparentemente parece demorar. Vou fazer uma pergunta para vocês: Deus atrasa? Deus atrasa? Mas às vezes não parece demorar além do tempo? Parece. Eu não sei se é o caso de alguém aqui onde está a nos escutar. Só quero dizer para você: Deus trabalha no seu kairos, na sua perfeição. Se ainda não aconteceu, se ainda não passou, é porque Deus tem lições ainda para aplicar. Portanto, é necessário que nós esperemos na intervenção do Senhor, no tempo do Senhor, e mesmo não compreendemos
compreendendo, entreguemos ao Senhor. Veja que o resultado foi que Daniel foi livre e os outros foram envergonhados, e o nome de Deus foi glorificado naquele reino. Lembra de Ana, enquanto serva de Deus fiel, foi envergonhada por Penina e esperava no Senhor e continuou firme na sua fé e na sua confiança, e Deus ouviu no tempo certo. Ela entregou ao Senhor o seu Samuel e Deus lhe deu mais 5 filhos e proveu toda a necessidade dela. Assim é o caso de cada um de nós. Você espera no Senhor, confia no Senhor, entrega ao Senhor, entrega este pedido, o teu Samuel, já coloca diante de Deus, e Deus vai fazer o tempo dele chegar e você vai ver o nome dele sendo glorificado na sua vida. Os nossos apóstolos aqui do nosso texto, diz o texto que eles precisavam, portanto, confiar na direção do Senhor, esperar no Senhor e saber que Deus não atrasaria, que Jesus agiria em suas vidas e operaria na sua trajetória. Outra questão importante, meus amados irmãos, é que eles, quando provocam Jesus, despertam Jesus, a Bíblia diz que Jesus, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Exaltado seja o Senhor. Quem foi que criou o vento? Quem criou o mar? Quem criou toda a natureza? Jesus, por sua palavra. Logo, eles precisavam confiar nessa verdade. É por isso que o verso de número 40, Jesus lhes pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês já não viram tudo o que eu já fiz, não? Vocês já não experienciaram o que eu operei por vocês? Lembra lá daquela pergunta de Tomé e de Filipe em João capítulo 14? Quando Jesus diz que vai preparar lugar e quando voltar, nos levará para que nós estejamos com ele para sempre. E aí Tomé diz: mostra-nos o caminho, isso nos basta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, por conseguinte, vem Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nós precisamos, isso nos realizará. Aí Jesus disse: estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm conhecido o Pai. Quem ver a mim, vê o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Ou seja, creia pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Jesus estava querendo dizer para eles: está na hora de vocês crescerem em fé, amadurecerem e desfrutarem de tudo que eu estou fazendo em suas vidas, por pelo menos 4 aspectos. Primeiro aspecto: a presença de Jesus. A presença de Jesus é alentadora, a presença de Jesus é reconfortante, a presença de Jesus é fortalecedora. Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O próprio Deus prometeu a Josué: não te mandei eu, não, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te desespere, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença de Deus, ela é real e verdadeira. É uma questão de você experienciar e desfrutar dessa presença, que resolve toda e qualquer situação, que está à frente de toda e qualquer situação, que alivia a tua alma. Diz Isaías: ele é, na verdade, para o fraco vigor, para o que está abatido, ele é renovo. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amados, se está cansado, se está abatido, se está em luta, confie no Senhor. Ele está com você, Ele está presente em sua vida, Ele sustenta a sua vida, porque Ele nunca vai falhar, nem vai faltar. Além da presença dEle, a palavra dEle é a verdade. Quando Ele fala, Ele cumpre. As promessas do Senhor não são tardias, nem voltam atrás. Tudo que Ele prometeu, Ele realiza e Ele confirma. Se Deus tem te dado vida, estendido tua vida, é porque você está vivendo diante dEle, para a glória dEle, assim creio, e Ele ainda tem bênçãos para realizar e promessas para cumprir em sua vida. Porque das duas, uma: se Ele já cumpriu todas as promessas,
Ele vai te levar para Ele, ou vai me levar, e não tem nada melhor do que eu estar lá diante dEle. Mas se Ele tem estendido minha vida e a tua, é porque Ele ainda tem promessas para cumprir, e a palavra do Senhor é mais do que fiel e verdadeira. Quer saber uma coisa importante? O Senhor vela e zela por sua palavra. Quando Jesus esteve aqui, o ponto principal da obra de Jesus era o seu sacrifício, que ele pagaria com a própria vida, e a palavra. Os milagres eram consequência para apontar como sinal para crerem no Senhor, mas não um fim em si mesmo. Tem muita gente querendo sinal, querendo milagre, mas não querendo a palavra, não querendo obedecer a palavra de Deus. A palavra precisa ser obedecida, a palavra precisa ser seguida, a palavra precisa ser guardada. É este o ensinamento bíblico. Os milagres apontam para Jesus como ensinamento da palavra. Então, a presença do Senhor estava ali mais do que firme, a sua palavra. Outra questão importante, a paz do Senhor estava ali presente, e a paz não é ausência de tribulação. A paz não é ausência de tempestade. A paz não é ausência de adversidade. Mas a paz é ter tranquilidade, confiança, quietude em meio à adversidade e à provação. Que haja paz em seu coração. Que haja paz em sua mente. Que haja paz em seu lar no nome de Jesus. O primeiro nível de paz é dado pela salvação em Cristo. Como está lá em Romanos, capítulo de número 5, que diz que temos paz com Deus através de Jesus Cristo, pela fé nele. O segundo nível de paz é a paz de Deus, que excede todo entendimento. O terceiro nível de paz é o Deus da paz, que nos conduz e nos dirige em todas as coisas. Portanto, que você, além de ter garantia da presença do Senhor, da palavra do Senhor, tenha paz no seu coração, na adversidade que você está passando. E a paz é mais do que um jargão. Eu sou favorável às saudações cristãs, seja coletivamente ou individualmente. Em algum momento não tenho a menor dificuldade, porque está na Bíblia. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, na sua maioria, cumprimenta as igrejas com a saudação. Mas não é só a paz. A paz é antecedida da graça, porque sem graça de Deus não existe paz. É, na verdade, a ação do Senhor de redenção, de restauração, que permite a paz. Porque tem gente que usa um jargão, já um clichê: paz do Senhor, paz de Deus. Mas não tem nada de paz, é uma perturbação. E pior é quando causa perturbação na vida dos outros. Misericórdia, quando causa perturbação na vida dos outros. Eu quero entender, irmãos, que quem vai para o céu, quem é regenerado e transformado, não fica causando inferno na vida das outras pessoas. Porque quem fica causando inferno na vida das outras pessoas é porque não conhece a Deus, não tem experiência com Deus. Pode até ser de igreja, pode ser membro há muito tempo, seja o que for, mas precisa nascer de novo. Então, quero dizer uma coisa importante: a paz é resultado da graça de Deus. Eu pergunto, você tem paz com Deus? E você tem a paz de Deus? Porque a graça está presente no seu coração. Eu me lembro do pastor Severino Etelvino, que um dia num culto evangelístico foi meu discipulador, foi aquele que me batizou, que trabalhou comigo, que me conduziu para o ministério, para o seminário, e depois impôs as mãos, pedindo conselho junto com os pastores ali da igreja. Ele, uma vez num culto evangelístico, eu me lembro que uma irmã disse assim, quando ele chegou e cumprimentou: boa noite a todos vocês. Aí a irmã disse assim, uma irmã de uma certa igreja: pastor, boa noite não, crente não cumprimenta com boa noite, cumprimenta com a paz do Senhor. Aí a resposta dele foi maravilhosa. Ele disse assim: como se pode ter uma boa noite se não for com e na paz do Senhor? Já se pressupõe. Então, você pode desejar boa noite, bom dia, boa tarde, o que for. Nós normalmente também usamos saudação cristã, mas sempre a paz antecedida da graça. Mas a paz é uma real. Jesus estava aqui presente no barco, logo havia paz no barco. E por fim, havia o poder de Jesus naquele lugar. Nós precisamos acreditar, além da presença, da palavra, da paz, no poder do Senhor. Tem muitos de nós que cantamos sobre o poder do Senhor, cantamos sobre a grandeza do Senhor, mas na hora de viver, nós não vivemos.
Então deixa eu dizer para você, creia num Deus que pode realizar todas as coisas. Confie nesse Deus que é o seu Deus, que é o meu Deus, nas Escrituras, apresentado por seu Filho Jesus. Ele é o único Deus, Ele tem a direção de tudo, tudo está debaixo do seu controle, tudo não foge de forma nenhuma da sua direção. Confie nele, entregue a ele, nessa trajetória da sua vida, no barco da existência, nas batalhas, nas tempestades, o poder dele se faz presente e se manifesta de forma gloriosa para quem acredita. Caminhando para o final desta palavra, a questão inicial do medo era algo natural, mas só que era desesperador. Que você não entre em desespero quando as situações fugirem do seu controle, porque realmente você não tem o controle das coisas, mas o nosso Deus tem o controle de tudo. E aí eles, depois que vem o vento calmo, que vem as ondas tranquilas, que vem tudo sossegado, eles, possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora veja que coisa interessante, eles já conheciam o Senhor, já tinham visto o poder do Senhor, mas agora ficam boca aberta e dizem assim, uns para os outros: quem é este que está aqui diante de nós? Quem é este? Eu pergunto para você e para mim, quem é este? Senão aquele que formou todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram formadas e passaram a existir. Quem é esse, senão aquele que é o sentido e a razão das Escrituras Sagradas, para o que tudo aponta nas Escrituras Sagradas? Quem é esse, senão aquele que entregou sua vida para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, e que venceu a morte, Satanás, venceu os demônios, e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Quem é esse senão aquele que os patriarcas profetizaram, que os profetas assim anunciaram, que o Antigo Testamento assim dizia que ele viria, o ungido, o Messias, e assim ele veio. Quem é esse, senão para o qual vidas viveram e vidas morreram na certeza da redenção? Paulo passou por adversidades e provações, mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo viveu por Cristo, Paulo amou a Cristo, Paulo morreu por Cristo, porque sabia que Cristo era Senhor soberanamente, e que Cristo vive e reina para sempre. Paulo hoje está vivo, junto com todos os servos de Deus, lá no paraíso, e um dia ressuscitará com todos os servos do Senhor, incluindo todos de nós que partimos, para um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé, ele é aquele que nos evangelhos é apresentado como o único caminho, verdade e vida, videira verdadeira, como o pão da vida, como a luz do mundo, como aquele que é a água da vida e dá essa água da vida, como o bom pastor, como o único mediador, como o supremo rei, como o supremo profeta, como o supremo sacerdote, aquele para o que tudo apontava, e todo o Antigo Testamento era tipologia do que se cumpriria nele, como está lá em Hebreus, em todo o livro de Hebreus. Ele é o Melquisedeque, profetizado do Antigo Testamento, como essa figura que não teve nem início, nem fim, e que ao mesmo tempo é profeta, sacerdote e rei. Ele está acima de todos e de tudo. O nome dele é soberano sobre todas as coisas. Ele é aquele que pisou a cabeça de Satanás, que pisou a cabeça da serpente e que declarou redenção para todo aquele que crê no seu nome. Ele é Jesus, o Filho do Deus vivo, que aqui está entre nós. Está lá no céu, na glória, a interceder por nós, mas está presente na minha vida, no barco da minha existência, nas minhas adversidades, nas minhas tribulações, nas minhas tempestades. A presença dele, a palavra dele, a paz dele, o poder dele fortalece meu coração. Confie no Senhor, e quando vierem esses momentos, saibam que há escape para você no nome de Jesus. A saída, a resposta. Não sei o que você está precisando ouvir quanto a essa palavra, mas eu quero olhar para você, ou você que nesse momento está a nos acompanhar. Tem escape, tem saída, tem resposta, tem solução, e ela se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos abençoe, e que assim caminhemos confiante dele, para a glória dele. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar a música Escape. E nessa música,
com o nosso querido ministério aqui, Metal Day. Eu gosto de ver Davi cantando. Esse cabelão, eu estou querendo deixar o meu assim para eu balançar também. Só que o problema é que se eu deixar meu cabelo assim, ele vai para cima, ele vai espetar. E com Milena e toda essa banda aí, com o Denis, seminarista Denis conduzindo, a gente se alegra demais com você, com toda a turma boa aí. Daniel, aqui ó, família Servindo, e Débora empresária ali, Débora empresária. Daniel, Denis, também o querido Luiz aí, a Sofia, e o nosso baterista lindão ali, o Abner. Glória a Deus, vamos cantar neste momento, Escape, tá? Vamos lá? Portanto, continue confiando no Senhor. E aí, enquanto que eles estão começando a música, eu quero fazer um convite. Você que está passando por alguma adversidade, está com alguma tempestade na sua vida, ouviu a voz do Senhor que falou diretamente ao seu coração e confia no que você ouviu, eu quero lhe convidar para você vir aqui, para nós orarmos juntos, entregando essa aprovação, essa tempestade, acreditando que ela vai passar e você chegará do outro lado, salvo e realmente preservado pelo Senhor e crescendo diante de Deus para viver a glória de Deus. Pode vir aqui. Faça essa experiência com Deus, entregue ao Senhor essa tempestade, a adversidade, essa aprovação, que eu quero orar por você. E também daqui a pouco faremos o convite à salvação. Vamos cantar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, na estéril faz a mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Fazer chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ô meu Senhor, o inimigo tenta laços. Você que está passando por alguma prova na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, alguma área, com os seus filhos, orando para uma mudança, uma transformação, alguma adversidade, vem aqui também se quiser, junto com esses amados, no altar do Senhor. Pode vir comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Pode vir. Tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz a mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ao vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz
casa, mãe de filhos, a mesmo quebrada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus que traz livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. E conosco está a conduzir e a cuidar de todas as coisas. Quero orar com você, por você, os que vieram aqui. Quem desejar ainda, Deus sabe do que no seu coração passa, do que você precisa. Se você quiser entregar no altar do Senhor, onde você estiver aí a participar do culto ou aqui presencialmente, pode vir, como fizeram esses aqui, irmãos e irmãs. Alguém que também está entregando sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, voltando para a presença do Senhor, dizendo: eu quero realmente andar com Jesus, servir a Jesus, amar a Jesus. Se Ele ministrou ao seu coração, falou ao seu coração, e você mais do que nunca precisa, essa noite é uma noite também de dizer: eu creio no escape, na salvação, na redenção que há no nome de Jesus. Se tiver alguém aqui nesta ocasião, nesta oportunidade, o Espírito Santo está a te convencer do pecado, da justiça e do juízo, a ministrar o seu coração. Alguém que está rendendo sua vida ao Senhor, aqui no templo ou aqui na frente, se tiver, sinalize. Nós queremos orar, consagrando sua vida também em salvação e redenção ao Senhor. Vamos então nos colocar perante Ele, e essa noite também é, além de edificação, de fortalecimento, também de salvação. Deus, nós te louvamos por este culto, te louvamos, Pai bendito, pelo ministério de adoração hoje, o Metal Day. Abençoa os teus filhos e que eles continuem sendo usados em adoração, em instrumental, em louvor, para proclamar a palavra do Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo. Nós te agradecemos também por toda a condução, por toda a direção do que vivenciamos aqui, pela palavra viva e eficaz, pelo escape do Senhor na hora certa, na tempestade, na adversidade, na fornalha, na cova dos leões, Senhor, lá diante das muralhas, por mais impossíveis que pareçam ser, diante dos gigantes da vida, diante, Pai bendito, dos exércitos que se levantam contra nós, do inimigo com sua fúria, junto com os demônios e também com o mal que quer nos atingir. Nós somos protegidos, guardados pelo sangue de Jesus, pelo nome do Senhor, a nos proteger, a nos dirigir. E se alguns de nós estamos passando por provas, por tribulações, por adversidade e tempestade, nós confiamos num Deus que está presente, cuja palavra é verdadeira, que nos dá paz, que tem todo o poder e que está a nos guiar, e nós vamos passar por esse mar de tempestade, chegaremos do outro lado, preservados pelo Senhor, para vivermos seus planos e seus propósitos. O Senhor ainda tem certamente promessas a realizar em nossas vidas, que elas sejam confirmadas no seu sim, no seu amém, desde agora e para sempre, e que nós andemos a proclamar o teu nome e exaltar a tua glória. Obrigado por cada amado e amada aqui presente, que veio no teu altar aqui, que está lançando sobre o Senhor, entregando esta prova, esta luta, essa adversidade. Contempla seu coração, que ele saia daqui, ela saia daqui, cheio de fé, renovados e revigorados pela palavra do Senhor, na certeza que o Senhor está a conduzir e vai resolver, e eles vão agradecer e te prestar cultos de ações de graças. Assim coloco também todos os demais irmãos, e se alguém, porventura, que aqui está ou que ouviu e participou deste culto, dos louvores, da palavra, e ainda não se rendeu a Jesus, que essa seja uma noite de redenção, de salvação, de restauração, de transformação da vida, da família, para o louvor e glória de Jesus. Assim nós oramos, entregamos e agradecemos, certo de que essa semana será
com desafios sim, com lutas, mas será uma semana extraordinária, onde o Senhor agirá, operará com sua graça, com a sua paz, com a felicidade e a abundância que há em Cristo, essa vida plena que nós temos como viver com propósito e objetivo, que seja uma semana maravilhosa na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Nos conduz sob sua proteção, nos conduz sob sua segurança aos nossos lares, aos nossos destinos, porque cremos que o Senhor é conosco, na saída e na chegada, desde agora e para sempre. Nossos irmãos que estão a chegar da viagem, que cheguem na proteção e direção do Senhor. E nos guia durante esta noite, dando-nos um sono reparador, e amanhã que acordemos para colocar nossa agenda diante e na presença do Senhor, investindo naquilo que é da vontade do Senhor. Assim nós oramos, assim nós agradecemos com confiança e com fé, e fazemos no nome de Jesus. Vamos fazer nesse momento a nossa declaração de fé, mas antes a impetração da bênção aarônica. Vamos lá, uns para os outros? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus abençoe, misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias para sempre. Amém. A Ele a glória hoje e para sempre. Vamos cantar ao Senhor neste momento essa última música. Deus a todos abençoe e ótima semana. Deixa eu só perguntar. Vamos louvar ao nosso Deus. Essa música é inspirada no livro de Daniel e na história desses jovens que se encontraram no cativeiro e com um monte de tentação prosseguiram firmes. Com vocês, Daniel, música autoral. Tão longe de casa.
se revelar. Minha fornalha, meus leões poderão nos alcançar. Se o Senhor assim desejar, a tua glória vai se revelar. Minha fornalha, meus leões poderão. Se o Senhor assim desejar, a tua glória vai se revelar. Minha fornalha, meus leões poderão nos alcançar. Se o Senhor assim desejar, a tua glória vai se revelar. Minha fornalha, meus leões poderão. Não, não. Se o Senhor, o Senhor. Minha fornalha, meus leões poderão nos alcançar. Glórias ao nosso Deus, Ele que é fiel e Ele nos guarda. Tenha uma boa semana, Deus abençoe.